Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa aqui dos nossos inscritos, do grande Cauã Monteiro. Oi, Cauã, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender, Cauã. Mas caso vocês queiram outras empresas também, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita, manda sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui no canal. E aqui o objetivo, o que é? Retratar as empresas, todas elas listadas na Bolsa, até que possam ser opções de investimentos para vocês. Porém, quando a gente fala de investimento, nós temos que ter certos cuidados. Na hora de fazer o investimento, nós temos que avaliar aonde que nós vamos colocar o nosso dinheiro, já que temos diversas empresas como opções de investimento e naturalmente que a gente tem que saber escolher qual aquela que se adapta mais aos nossos objetivos. E aí nós vamos ter que estudar um pouquinho o que é essa empresa, o que ela faz, qual é o seu mercado, qual é a sua potencialidade, de onde essa empresa vem, para onde essa empresa vai, mas principalmente saber como que ela está em termos financeiros, em termos de endividamento, em termos de lucratividade e de rentabilidade, que são os passos fundamentais para evitar riscos desnecessários. O que é um risco desnecessário? É você investir, entrar numa canoa furada, é você entrar numa empresa sem um mínimo de conhecimento, achando, talvez até influenciado pela questão de mercado, o mercado de repente ele te influencia, e não é isso. O mercado ele tem que nos dar informações e a decisão é nossa, então nós vamos avaliar todas as informações que vamos obtendo e aí nós vamos tomar a decisão de forma mais consciente possível. Então não podemos ir no efeito manada, porque todo mundo está indo, você vai também. Não, você tem que ter a tua estratégia e aí naturalmente que você precisa ter uma gama de conhecimentos para poder tomar a decisão mais acertada, pelo menos minimizando os riscos envolvidos dentro da operação. E a empresa que o Cauã Monteiro nos sugeriu é a Horizon Valorização de Resíduos SA. A Horizon, ela trabalha dentro de uma área muito interessante aí, que justamente nesses momentos aqui que nós estamos trabalhando aí com a questão das energias renováveis, do combate ao efeito estufa, da preservação do meio ambiente, e um dos grandes problemas das grandes cidades, e não só aqui do Brasil, mas do mundo todo, é a questão do lixo, né? E aí então a Horizon trabalha com tratamento, beneficiamento e geração de energia através dos resíduos, do lixo especificamente, né? Mas a história da Horizon, na verdade, ela começa lá atrás, não como Horizon, ela começa lá atrás quando surgiu uma empresa chamada Rastec, e a Rastec era uma empresa voltada justamente ao tratamento de lixo, à reciclagem do lixo. E aí na sequência a Rastec acabou sendo adquirida pelo empresário Paulo Mancuso Tupinambá. O Paulo Mancuso Tupinambá, ele se formou em oceanografia, né? E aí resolveu empreender dentro dessa área do meio ambiente. E aí começou a trabalhar justamente comprando a Rastec e daí criou um grupo chamado Grupo Sínteses. E aí foi adquirindo diversas empresas, todas elas dentro dessa área de atuação. Só que daí ele acabou diversificando demais. Aí ele começou a trabalhar com consultoria, com fabricação de equipamentos voltados para esse setor, gestão de resíduos líquidos, gestão de resíduos sólidos e também de aterros sanitários. Então acabou ampliando muito o seu leque e nessa ampliação de leque acabou se perdendo. Por quê? Porque exige altos investimentos, exige altos volumes de recursos empregados dentro desse setor, e aí acabou se endividando demais e acabou se afogando. Porém, antes disso, em 2009, também surge uma outra empresa dentro desse setor, que na verdade era a Fox, né, que depois se transformou em Horizon. A Fox, que foi uma empresa criada por dois empresários brasileiros também,
pelo Milton Pilão e pelo Ismar Assali, que acabaram daí criando a Fox justamente para trabalhar também dentro desse setor. E aí a Fox, na sequência, acabou se juntando com a Rastec e acabou daí se transformando na Horizon, né? E aí, na sequência, logo que assumiram, isso aí foi em 2013, eles pegaram a Rastec com uma situação extremamente delicada e com uma gama de empresas, todas elas coligadas ali dentro desse setor. E aí começaram todo um processo de reestruturação para diminuir um endividamento elevadíssimo. E aí começou todo um processo de desinvestimentos e de foco. E aí o foco acabou ficando aonde? Ficou justamente no tratamento dos resíduos sólidos e também na geração de energia através desses resíduos sólidos. Como que é o processo? O processo é justamente fazer gestão de aterros, né? E dentro desses aterros, então aí faz toda, não só o tratamento, a reciclagem desse aterro, mas também tentar explorar a energia que surge justamente desses aterros. No começo, o grande público da Horizon e da Fox anteriormente era o setor público, que absorvia praticamente 90% do trabalho da empresa. E aos poucos daí foram diminuindo sua dependência do setor público, que era de 90%, hoje está em torno de 45%, e foram abrindo outros clientes, os chamados clientes corporativos. Então, o tratamento de resíduos sólidos para empresas. E aí, na sequência, a Horizon começou a crescer. Hoje são 5 ecoparques, né, que na verdade são 5 aterros administrados pela Horizon, em praticamente 6 estados, tem atuação também em 6 estados e conta atualmente com mais de 500 clientes corporativos, justamente para tentar diminuir a dependência do setor público. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho como que está a situação da Horizon, trouxe para vocês aqui os balanceios 2018, 2019, 2020 e as demonstrações mais recentes agora de 30 de setembro de 2021. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Horizon Valorização de Resíduos S.A. e trouxe para vocês aqui os 3 últimos exercícios, 2018, 2019 e 2020, e também as informações mais recentes apresentadas pela companhia no terceiro trimestre do ano de 2021. Começando aqui pelo ano de 2018, para que possamos entender o que é a companhia através dos seus números, ela tinha um ativo total de 703 milhões de reais. Isso quer dizer, tudo aquilo que tinha dentro da empresa de bens e de direitos que formava seu patrimônio totalizava 703 milhões de reais. E desse valor, 584 milhões está aqui no ativo não circulante, que é praticamente um capital fixo, né? Apesar que o realizava a longo prazo não é fixo, ele vai se realizar num prazo mais longo, né? Mas ele está aqui dentro do não circulante. E aí composto por investimentos, que a empresa não tinha nada, imobilizado, que são todos os bens necessários ao funcionamento da empresa, máquinas, equipamentos, imóveis e etc. Intangível, que são os bens que não têm uma existência física, porém tem valor econômico, como é o caso das concessões que a empresa possui, e também de marcas, patentes, etc. E aí nós temos aqui o ativo circulante, que é o capital de giro da empresa. E o capital de giro totalizava 118 milhões em 2018, com 16,9% de representatividade. A empresa fechou 2018 com apenas 2.839.000 em dinheiro, caixa, banco e aplicação, e contas a receber 74 milhões de reais. Estoques, naturalmente, pela empresa ser uma prestadora de serviço, ela não tem estoques, então, de acordo com a característica de cada empresa, então a gente vai ter aqui a disposição desses bens e direitos de formas bastante diversas, né? Então ela só tem no seu capital de giro de significativo, caixa equivalente e contas a receber. Já para o ano de 2019, aí o patrimônio da empresa cai aqui para 653 milhões de reais e o capital de giro apresenta aqui uma pequena elevação, indo para 123 milhões, com 18,8% de representatividade. Permanece aqui com volume de dinheiro baixo em caixa, 2.317 e 80 milhões em contas a receber. Indo para o ano de 2020, aumenta um pouquinho o seu tamanho aqui, 670 milhões, e aí o capital de giro dá mais uma subida aqui, vai para 155 milhões de reais, com 23,2% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 6 milhões e 44 e 112 milhões em contas a receber.
Já para o terceiro trimestre de 2021, encerrados agora dia 30 de setembro, o patrimônio da empresa aumenta para 924 milhões de reais. Isso aqui ressaltando que em fevereiro de 2021 houve o IPO da empresa, então com a entrada de mais recursos, aí o capital de giro pula para 370 milhões com 40,1% de representatividade. E aí nós temos aqui o volume de dinheiro em caixa 5.345.000, aumenta o contas a receber para 131 milhões e os outros créditos aqui aumentam para 234 milhões, até porque tem títulos aqui, aplicações financeiras que a empresa fez e que estão classificadas aqui como outros créditos, então parte disso aqui também pode se considerar como dinheiro em caixa da empresa. Bom, com o IPO da empresa, então vamos ver o que aconteceu aqui na parte do passivo, onde nós temos o endividamento e o PL. O endividamento total, que em 2018 era de 785 milhões, e olha só, o ativo de 703, e ela devia 785 milhões. Portanto, ela devia 111% de tudo que ela tinha. Razão pela qual o seu PL era negativo com 81 milhões de reais. E ela vinha carregando aqui prejuízos acumulados de 678 milhões de reais. Indo para 2019, o endividamento ele recua um pouquinho, 751 milhões de reais, porém o peso da dívida fica pouquinha coisa maior, 115%, permanece com PL negativo e permanece carregando prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Já para 2020, o endividamento ele recua para 588 milhões de reais, com 87,7% de representatividade. Portanto, a partir aqui de 2020, o PL voltou a ser positivo com 82 milhões de reais. Vale ressaltar aqui que a dívida, o peso maior dela, também sempre no longo prazo. Com a entrada do IPO em fevereiro de 2021, aí o PL ele já dá um salto, ele vai para 384 milhões e a dívida fecha em 540 milhões, agora uma dívida já bastante aceitável, 58,4%. Então, quando a gente falou ali sobre o processo de reestruturação, então observa-se aqui que uma dos itens da reestruturação foi diminuir o endividamento da empresa ao longo do tempo. Então, agora ela fecha com 540 milhões de endividamento. Então, está com o capital de dinheiro bem melhor do que estava e também com o endividamento agora já em níveis bem aceitáveis. Agora, cabe à empresa produzir resultados. E os resultados nós vamos encontrar aqui na DRE. 295 milhões de venda em 2018, 348 milhões de venda em 2019, 391 milhões de venda em 2020 e agora, até setembro, 280 milhões de faturamento. Projetando aqui um faturamento também praticamente em linha com o que foi 2020, na faixa aí de uns 380 milhões aproximadamente, 360 milhões é o que se projeta de faturamento para o ano de 2021. A empresa que veio com lucro de 66 milhões em 2018, aí em 2019 fecha com prejuízo de 16 milhões. Em 2020 volta a dar lucro de 23 milhões e em 2020 agora até setembro fecha com prejuízo de 40 milhões de reais. E aí ao analisarmos esse prejuízo nós vamos ver aqui o custo que era de 68, 69, 62, 64. Então, quer dizer, o custo até ele vem trabalhando dentro de uma mesma faixa. A despesa operacional de 17, aqui ela pula para 36, cai para 11, agora sobe para 28% do faturamento, até porque dentro dessa despesa operacional tem todos os gastos para se transformar numa sociedade anônima, então tem aqui os gastos do IPO que a empresa teve, né? Então, com isso a empresa fecha aqui com seus 40 milhões de reais de prejuízo. Então a empresa aqui em termos financeiro ela está melhor do que estava, em termos de endividamento já com a dívida bem mais equacionada. Agora o que falta para a empresa? Começar a produzir os resultados, né, para justificar até a atração que ela teve em relação aos seus acionistas. Falando em acionistas, nesse gráfico aqui trago para vocês o comportamento da ação desde o lançamento do IPO em fevereiro de 2021. Quando foi lançada a ação em fevereiro de 2021, ela foi cotada na faixa de R$ 22,00 aproximadamente. E aí ela se até maio, girando ali entre 21 e 22 reais. A partir de maio, aí a ação ela dá uma disparada, daí ela chega até 29 reais,
porém não se sustenta, cai para R$ 23,00, volta a subir, chega lá, atinge seu pico com R$ 29,95, praticamente R$ 30,00, não se sustenta, e aí ela começa ali uma verdadeira montanha russa e tenta atingir novamente o pico agora em novembro com R$ 29,00, porém não se sustenta, cai de volta, e hoje, com a análise que a gente fez no dia 13 de dezembro, ela estava cotada ali na faixa de R$ 24,00, aproximadamente R$ 24,20, R$ 24,30, a cotação dela no último dia 13 de dezembro. Lembrando que o valor patrimonial da ação é de R$ 5,24, portanto, ela ainda está cotada bem, mas bem acima do seu valor patrimonial. Então, é uma das poucas empresas que está com o seu valor de mercado muito acima do seu valor patrimonial. Não trago aqui os outros indicadores, até porque devido ao prejuízo que ela teve agora em setembro, então o PIL da empresa passa a ser negativo, que é o tempo que o acionista vai ter para obter o retorno do investimento que ele fez. Se a empresa dá prejuízo, não tem como ele ter retorno. Também não temos aqui o lucro por ação, até porque o lucro por ação é um lucro negativo em função desse prejuízo agora em setembro de 2021. E dividendos por ação, a empresa não tem histórico de distribuição de dividendos, até porque lançou suas ações em fevereiro de 2021. Tá então analisada mais uma empresa, a Horizon Valorização de Resíduos SA, né, que como a gente falou, trabalha numa área muito específica e tentando fazer dinheiro do lixo, né? Então, através da reciclagem, através do tratamento e através da extração de energia vindas justamente do lixo. Então, são diversas empresas que vão surgindo aí, buscando inovação e buscando espaço dentro de um mercado em setores totalmente diferentes. E aí, nós vemos aqui no Brasil, então, essa diversidade de empresas em diversos ramos de atividade. Até uma das coisas que sempre se fala é que quando se vai investir, nunca investir apenas num setor. Então, ter uma diversificação na hora de fazer os seus investimentos em diversos setores, porque às vezes um setor vai bem e o outro vai mal, daqui a pouco daí inverte. Então, daí na média, né, com essa diversificação, você consegue manter uma carteira bastante equilibrada, uma carteira que não seja dependente apenas de um setor. Então, são diversas opções aqui e naturalmente que a gente vai passando essas informações e você vai avaliando se vale a pena, se não vale a pena, né, através das informações que a gente vai passando e também das outras informações que você vai buscando, você vai decidindo se vale a pena colocar no seu radar ou não, né? E aí, então, naturalmente, a gente passa aqui as informações. Não que as empresas analisadas aqui sejam indicações de investimentos, não, mas é justamente uma coletânea de informações para você subsidiar o seu processo de decisão. E aí, consequentemente, você vai construindo o seu patrimônio gradativamente para chegar lá na frente, você ter um bolo, né, que produza recursos para você ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.